Olá a todos, paz do Senhor, que alegria poder retomar com vocês a segunda parte do nosso curso sobre implantação do Ministério de Grupos de Vida. E eu estou muito feliz de saber que esse momento nosso possibilita assim esse trabalho tão importante para a nossa igreja, para a sua congregação. E eu espero que você consiga implantar com muito sucesso esse trabalho. Eu não tenho dúvida de que será abençoador para você, para o ministério específico que você participa, tá bom? Então hoje, como nós combinamos no nosso primeiro momento, você assistiu já a primeira aula e é muito importante que você tenha assistido a primeira aula. Eu estou trabalhando essa jornada numa sequência, portanto, as informações que vocês terão hoje aqui, elas estão ligadas ao que eu falei na nossa aula anterior. E acaba se tornando uma espécie de pré-requisito essa primeira aula para o que nós vamos estudar hoje, para o que nós vamos conhecer hoje sobre grupo de vida, tá? Como eu falei na nossa primeira aula, eu peço que você, por favor, faça anotações, né? Claro que você vai ter a possibilidade de voltar ao vídeo e rever novamente as partes que de repente ficaram alguma dúvida, mas anote para que isso ajude na fixação dessas questões que nós estamos trabalhando, tanto conceitual, que foi o que nós trabalhamos no nosso primeiro momento, como procedimental, que é aquilo que nós iremos trabalhar hoje nessa nossa aula, tá bom? Então, esse momento de hoje, ele é basicamente tratar de como funciona o grupo de vida, né? São informações procedimentais que tocam a dinâmica do grupo de vida. E eu sei que existem muitas dúvidas, né, sobre como é que monta as pessoas, o grupo, como é que se faz o cadastramento, a inscrição, e o local de encontro, e os horários. Há uma série de dúvidas que são muito práticas, mas que são legítimas porque envolve a rotina do grupo de vida. E eu queria hoje tratar disso com vocês e dar a vocês uma série de orientações específicas e muito claras para que vocês não tenham dificuldade nesse momento de implantação e, sobretudo, tenham uma orientação clara quanto a esses detalhes que às vezes parecem assim de pequeno valor, mas tem grande importância, principalmente nesse momento inicial do trabalho de implantação do grupo de vida, tá? Então vamos lá, começando e fazendo uma espécie de reafirmação conceitual que foi muito importante no nosso momento passado. E é a seguinte questão: a dinâmica dos grupos de vida integra diversas atividades com base nos seus objetivos. E essa é uma afirmação que envolve aquilo que eu tratei na aula passada, no tocante ao que são objetivos do grupo de vida e aquilo que o grupo de vida propõe na sua atividade, nos seus programas, né? Programas são justamente as estratégias, as atividades que o grupo de vida desenvolve, desde a reunião de oração, o estudo bíblico, né, um momento de lazer, um passeio, uma visita num lar de idosos, né, uma discussão de um tema importante que esteja direcionado para aquele momento, para o grupo de vida, para a igreja local. Então, dependendo dessa atividade, é preciso haver uma perfeita sintonia entre essa atividade e os objetivos do grupo de vida. Isso significa liderar estrategicamente. É muito importante, gente. O modelo mais intuitivo de liderança, ele é muito focado nas tarefas. Então, quando um líder assumia um posto de liderança, a sua principal função, ou pelo menos preocupação, era montar aquele conjunto de atividades que ele realizaria ao longo de um período. Por isso que se costumava falar que planejar a atividade de um ministério, de uma igreja, é literalmente organizar a agenda anual, alocar naquelas datas específicas os eventos que haveriam de acontecer, as atividades que seriam feitas. Isso não é necessariamente planejamento. Eu diria até que é parte do planejamento, envolve uma dimensão do planejamento que a gente chama cronograma, mas liderar estrategicamente é muito mais que isso. Liderar estrategicamente significa
sobretudo, ser uma liderança autoconsciente quanto ao propósito, quanto aos objetivos dessa liderança e trabalhar no sentido de desenvolver atividades e tarefas com a finalidade de cumprir os objetivos desse ministério específico, dessa igreja. Então, o grupo de vida é exatamente isso. Ele tem um propósito, como nós trabalhamos na nossa primeira aula, ele tem objetivos e, portanto, as tarefas que compõem a dinâmica do grupo de vida, elas precisam estarem conectadas com os objetivos do grupo de vida. Eu falei disso dando exemplos. Se, por exemplo, um objetivo do grupo de vida é promover a evangelização, que tipo de atividade o grupo de vida pode desenvolver, pode realizar para cumprir esse objetivo? E aí a resposta para essa pergunta é exatamente aquilo que se espera que um líder que lidera estrategicamente faça. Mas aí nessa parte introdutória, uma coisa importante também a ser dita é essa. Essas atividades que eu estou falando, elas não substituem a reunião do grande ajuntamento. Eu já falei isso naquela imagem, meio que no movimento aspiral, em que converge para um centro e um centro que unifica e que, portanto, exerce uma prioridade sobre as demais camadas, né? E esse centro é a igreja local, é o momento do grande ajuntamento. Então, essas atividades não podem substituir, muito menos sobrepor, né, os eventos e os projetos desse grande ajuntamento, que é a igreja local. E aí, pelo contrário, os grupos de vidas são, e a gente destaca para que isso fique muito claro, eles são facilitadores de integração e mobilização para as atividades do próprio grupo de vida e também da igreja local. Nós deixamos isso de uma maneira muito clara no nosso primeiro momento. Toda a avaliação que se faz em torno do êxito, do sucesso do grupo de vida está relacionado ao quanto seus participantes são engajados com esse grupo de vida, né, com a sua liderança, mas também, principalmente, como esses participantes interagem com a igreja local, com o grande ajuntamento. Portanto, um grupo de vida saudável, né, aos moldes do que nós estamos apresentando aqui, é um grupo de vida que converge para potencializar a vida e a dinâmica da igreja local. É muito importante que esse membro que está sendo cuidado e acompanhado no grupo de vida, ele seja alguém engajado na vida da igreja local, ele seja um participante assíduo dos cultos, um participante assíduo das atividades da igreja local. Então, essa parte introdutória ela é muito importante, gente, para fazer uma espécie de conexão, né? Uma espécie de transição do que nós estudamos, do que nós discutimos no nosso primeiro encontro, para aquilo que nós vamos discutir agora, que é essa dimensão procedimental. Falamos na aula passada da dimensão conceitual e agora vamos falar da dimensão procedimental. Então vamos lá. E aí isso leva para a gente entrar nessas diretrizes básicas no primeiro momento. E algumas diretrizes básicas são providências muito necessárias e ordinárias da vida, da dinâmica do grupo de vida. E a primeira questão que nós queremos orientar a partir dessas diretrizes é o local de reuniões. Aonde o grupo de vida se reúne, né? Aonde o grupo na congregação se reúne na casa de um membro do grupo de vida, na casa de um amigo não crente, de algum dos participantes do grupo de vida. E aí o que nós estamos propondo? É que os GVs, né, os grupos de vidas, necessariamente não precisam ter um local fixo de reuniões e poderão se reunir em qualquer casa, seja de um membro da igreja participante do grupo, seja de uma pessoa não crente, tá? Ou até mesmo na igreja, num momento em que não haja atividades da igreja. O local da reunião é discutido e decidido entre os participantes do grupo. Então, é muito importante que haja um entendimento coletivo dos melhores lugares para acontecer as reuniões. Eu digo melhores lugares porque essa organização prévia ela é muito necessária. Um líder de grupo de vida ele não deve deixar, e é claro que isso pode acontecer esporadicamente, mas ele não deve deixar para decidir isso apenas no dia da reunião, de última hora, né? Está marcado próximo sábado,
Às 14 horas nós temos reunião do grupo de vida. Aí não se definiu o lugar, quando chega sábado de manhã. E aí, gente, nós vamos nos reunir aonde? Ora, isso não pode acontecer. O ideal é que tenha uma predefinição quanto a esses locais e você organize a atividade do grupo de vida pensando já nesses locais que acontecerão as reuniões. E aí nós colocamos aqui uma casa de um amigo não crente, de um participante, a casa de um participante, até mesmo a igreja. No entanto, independente do local, é preciso que haja assim, um certo conforto, uma certa viabilidade, né, geográfica para facilitar a mobilidade das pessoas que participam daquele grupo. E é preciso levar em conta também os participantes daquela reunião. Por exemplo, se você for fazer uma reunião no grupo de vida focada em amigos não crentes, e eu vi muito isso acontecer aqui, vamos realizar uma atividade, vamos discutir um tema do mundo contemporâneo, um tema de interesse da juventude, né? Eu estou dando um exemplo. Vamos convidar amigos não crentes. Vamos realizar um chá da tarde no nosso grupo de vida aqui no grupo das senhoras e vamos convidar amigas não crentes, vizinhas, né, das participantes do grupo de vida, num chá da tarde que nós vamos fazer. E aí nesse chá da tarde a gente traz um louvor, traz uma palavra. E aí isso quer dizer que você está levando em conta também os participantes não crentes que estarão naquela reunião. Isso significa que o melhor local para acontecer aquela reunião é um local que seja geograficamente viável, que não exija uma mobilidade muito grande e um grande esforço para a locomoção desses participantes, especialmente os não crentes. Afinal de contas, nós queremos assim facilitar e viabilizar a chegada deles até aquele local de reunião, certo? Então, essa é a primeira diretriz que nós damos. A segunda diretriz envolve o horário de reuniões, tá? Quais são os horários de reuniões? Bem, as reuniões de grupo de vida não precisam ter um horário fixo. Essa é a resposta que nós queremos dar. Para dizer que você pode realizar tanto à noite, principalmente durante a semana. E esse é um ponto que nós enfatizamos muito aqui, porque ultimamente a gente estava realizando só aos sábados à tarde. E aí criou-se quase que um dogma de que grupo de vida só funciona sábado à tarde. Não necessariamente, gente. Dependendo da agenda da igreja e da disponibilidade dos participantes, é possível ter uma reunião durante a semana à noite. É possível ter uma reunião no domingo pela manhã, no domingo à tarde, desde que isso não crie um conflito, né, de horário com as atividades da igreja local. Portanto, a questão do horário está também relacionada à viabilidade das pessoas que participam. Isso também é conversado. Para facilitar, o líder do grupo de vida, na abertura das atividades, ele pode, inclusive, fazer um formuláriozinho e coletar dos participantes a disponibilidade deles em relação aos horários, os dias, e aí, a partir dessas informações, ele planejar da melhor forma esses horários e locais e dias para que facilite a participação das pessoas que são daquele grupo de vida. Uma terceira coisa que é importante a gente trabalhar aqui nas diretrizes gerais é a regularidade. Com que regularidade eu realizo as reuniões de grupos de vida? E, novamente, a gente procura não enrijecer isso. Por quê? Porque a regularidade ela deve ser prioritariamente combinada pelo grupo, né? Seguindo a orientação da liderança do ministério específico. Ou seja, nós podemos nos reunir toda semana, podemos nos reunir quinzenalmente. Isso tem que ser combinado com a liderança de ministério específico, que com certeza está também alinhado com o pastor da igreja local. O que a gente propõe aqui, como orientação, é o equilíbrio de não haver excesso, tanto no sentido de ter muita atividade, como ter poucas atividades. O excesso para mais e para menos é muito prejudicial à saúde e à dinâmica do grupo de vida. Digamos que o grupo de vida só se reúna uma vez, um mês, a cada 2 meses. Isso não funciona, gente. Nós falamos que no nosso momento passado, que uma das marcas do grupo de vida é justamente essa regularidade, esse encontro regular, né? Essa proximidade, esse relacionamento que obedece
uma rotina de encontros regulares, periódicos. Você não pode liderar um grupo de vida e deixar solto os dias de encontro para acontecer assim espaçadamente quando a gente tiver tempo. Não. Tempo é uma questão de prioridade, é uma questão de organizar nossas tarefas, de organizar nossas prioridades e nos preparar antecipadamente para naquele dia e naquele horário a gente estar disponível para aquela reunião. Portanto, o momento do grupo de vida não pode ser aquele tempo que sobrou, aquele tempo de excesso que nós temos depois de um mês de atividades e trabalhos que nós realizamos. Portanto, é preciso evitar esse excesso de um número mínimo, né? De um número mínimo de reuniões. Isso não é legal porque cria distanciamento, esfria, né, aquela empolgação dos membros de estar junto, não favorece o aprofundamento das relações, como nós falamos, né? Falamos de relacionamentos de qualidade. Relacionamentos de qualidade dependem dessa regularidade, dependem de momentos regulares, né? Sequenciados, uma rotina de encontros, obedecendo uma organização em que haja um espaço não tão grande entre um evento, entre uma reunião e outra. Mas também é preciso evitar o excesso de atividade, né? No tocante a ter assim, um número que envolve assim, uma grande demanda dos participantes. O grupo de vida não pode ter 2 reuniões semanais, assim, seria inviável, né, num mundo como esse, porque ele não pode ser um momento, um espaço em que concorre, em que tira das pessoas o estímulo e a empolgação de participar da vida da igreja. E às vezes o grupo de vida pode, mesmo inconscientemente, produzir isso nos seus participantes. Quando acontecem reuniões excessivas, né, quando acontecem reuniões com muita frequência, é preciso cuidar para que isso não crie uma espécie de cansaço em relação à vida e à rotina da igreja. Afinal de contas, a igreja tem atividades regulares, ela tem seus cultos aos fins de semana, tem o seu culto de ensino no meio de semana, e se o grupo de vida avolumar muitas reuniões e muitas atividades de leitura, de encontros, isso congestiona a agenda da semana da pessoa, de maneira que a pessoa vai ter que abrir mão de alguma coisa, e será muito ruim se isso for a própria igreja, ou mesmo o grupo de vida. Então, o equilíbrio é a melhor alternativa, gente, para definir a regularidade. Então, a gente tem sempre proposto, né, encontros quinzenais, né, é o que ordinariamente nós fazemos. Você tem esse espaçamento de uma semana, né, mas não é muito longo, não precisa ser um mês, mas também não precisa ser, de repente, toda semana, ou mais de uma vez por semana. Isso vai muito da organização interna de vocês, né, de como a liderança de ministério específico vai orientar isso, mas é importante evitar os excessos, tá? Tanto para mais como para menos. E aí, uma quarta coisa que a gente queria orientar nas diretrizes básicas aqui do grupo de vida diz respeito à rotina. E aí, aqui é importante a gente trabalhar uma questão mais de conceito de grupo de vida. O funcionamento dos grupos de vida é dinâmico, né? Dinâmico porque não pode ser aquela coisa morosa, cansada, lenta, de jeito nenhum, é dinâmico. E ele segue uma rotina semidiretiva, né? O que é uma rotina? Existem 3 tipos de rotinas que um grupo de vida pode adotar. Ele pode adotar uma rotina diretiva, que é o que nós chamamos de uma rotina fixa, pré-definida, ou seja, tem o dia do encontro, tem o horário e tem a atividade, tudo já pré-definido. Ele pode também ter uma dinâmica não diretiva, que nós chamamos de dinâmica espontânea, ou seja, não tem nada pré-definido, nem horário, nem local, nem o que vai acontecer. A cada momento de encontro, os participantes simplesmente decidem o que fazer e aí, à medida em que eles decidem, eles fazem ali de maneira muito espontânea, muito casual. Nós estamos propondo um meio termo, nem um extremo de ser diretivo para não ser totalmente enrijecido, mas também não ser algo totalmente espontâneo, solto,
porque tanto um como o outro tem vantagens e desvantagens. Nós estamos oferecendo uma opção do meio aqui que nós chamamos de semidiretiva. O que é uma rotina semidiretiva? É uma rotina que envolve tanto atividades fixas, né? Atividades fixas como estudos bíblicos, oração, compartilhamento de atividades com outros grupos, são atividades fixas. E eu estou aqui dando exemplo. Toda reunião é importante que tenha uma oração. É importante que tenha um momento de leitura bíblica, né, de reflexão. Isso são atividades fixas que você pode definir em que, independente do tipo de reunião que seja aquele momento, essas atividades específicas elas não deixarão de acontecer. Mas também, na rotina semidiretiva, inclui atividades espontâneas, que são passeios, lazer, e isso não precisa ter necessariamente uma direção prévia, né? Uma orientação pré-definida. Vamos fazer um passeio no fim de semana, no nosso grupo de vida. Vamos fazer um lazer, vamos num parque, vamos fazer uma trilha, né? Vamos fazer um chá da tarde com as irmãs, vamos fazer uma visita, né, num determinado local. Então, são dinâmicas espontâneas que são geradas a partir da interação dos participantes. E isso é muito legal, porque dá o dinamismo para o grupo de vida e faz ele assim, ser vivo, né? Ele não ser algo previsível, né? Repetitivo, moroso. Isso é ruim, gente, cansa as pessoas. Então, busque esse equilíbrio de nem ser no extremo, né? Algo fixo, rígido, e também de não ser o outro extremo, de ser espontâneo, sem nenhuma organização prévia. As pessoas tanto rejeitam um extremo como rejeitam o outro. Percebam que toda essa orientação básica que nós estamos dando dessas diretrizes, elas pautam pela questão da moderação, do equilíbrio. Estamos sempre evitando os polos, né? Os extremos, porque isso necessariamente tem sido muito ruim para a atividade de grupos de vida. Ao longo desses anos eu tenho particularmente acompanhado mesmo como esses trabalhos estão acontecendo nas igrejas, estão acontecendo aqui na sede, e a gente busca conversar muito. Eu preparei formulários de avaliações das atividades, do desempenho do grupo de vida. Nós podemos posteriormente encaminhar para vocês no anexo, e a gente percebe que nessas avaliações, sempre que o grupo de vida está perdendo assim, esse ponto mais de equilíbrio, ele vai se desgastando e perdendo participantes. Então, assim, a gente percebeu já um certo desgaste com grupos de vida que é só lazer, é só festa, é só oba-oba, são só encontros festivos de comes e bebes, de jogos, de brincadeira, isso muito no contexto de jovens, adolescentes. Mas também a gente percebe que cansa também quando é muito rígido, né? Só se reúne para aquele momento formal, aí parece assim uma miniatura de um culto, né? Não há espontaneidade, as pessoas não brincam, não se expressam livremente, não há nenhum espaço, né, para o lazer, para um momento de diversão, de entretenimento entre os participantes. Gente, isso não é pecado, tá? Então, assim, é importante buscar esse equilíbrio para que se evite os extremos e assim gere um certo desgaste e desinteresse por parte dos participantes. Vamos seguir mais um pouquinho e agora nós vamos, né, passamos da estrutura dessas diretrizes e agora chegamos na estrutura. Como é a estrutura do grupo de vida, né? E aqui eu quero trazer algumas informações que vão ajudar vocês a perceber a estrutura, a engrenagem do grupo de vida. Primeiro, e é muito importante isso, nós estamos propondo que seja um grupo de entre 7 e 15 participantes. Pastor, isso é uma coisa rígida, fechada? Não necessariamente, pode ter menos de 7 participantes. E eu até quero deixar claro que essa flexibilidade de 7 para menos, ela existe totalmente. O que a gente não recomenda a flexibilidade é de ser mais de 15. Por quê? Porque você perde o caráter do cuidado mais vertical, né? O que é o cuidado vertical? O cuidado vertical é o cuidado que favorece, permite a relação mais verticalizada, a relação profunda, né?
o membro conhece o outro, o líder conhece bem o participante, conhece bem a vida dele, sabe das suas lutas e assim consegue cuidar dele e acompanhá-lo, conhecedor da sua vida de maneira mais densa, né? Isso é relacionamento vertical. E quando são muitos participantes, isso começa a ficar inviável, gente. Não é possível. Portanto, um grupo de vida ele pode até se organizar com menos de 7 participantes, mas ele não pode chegar a mais de 15 participantes. Quando chegar em 15, ele deve necessariamente multiplicar. E essa multiplicação ela não pode ser uma ocasião dolorosa, como fosse uma divisão, como fosse uma fragmentação abrupta, né? Um corte muito duro. Não, ela deve ser tratada como uma celebração em que aquele grupo está vivenciando crescimento. Isso é bom, é um grupo de vida. Portanto, ele cresce, ele se desenvolve como um organismo. Isso é parte da igreja. Isso é parte daquilo que Deus quer fazer conosco como igreja, no nosso ministério específico. Então, o momento de multiplicação tem que ser um momento de festa, de alegria, né? Tem um hino que a gente canta, um hino, eu diria assim, que é o hino clássico da Assembleia de Deus. E tem uma parte assim, Deus multiplicou o seu rebanho, né? Essa expressão que fala do crescimento exponencial, vertiginoso da Assembleia de Deus. Mas eu queria que o grupo de vida olhasse para essa multiplicação como uma ocasião de alegria, de louvor a Deus por esse grupo estar vivo, estar crescendo, estar alcançando mais pessoas. De modo que quando acontecer que esse grupo cresce, né, e chega a 15 participantes, ele precisa multiplicar-se em 2 grupos. Porque se houver um desenvolvimento em que se dá a partir do engajamento dos participantes, no sentido de evangelizar, de convidar pessoas não crentes, gente, aí daqui a pouco tem mais uma multiplicação. Aí o que era um grupo já é 2, depois já se torna 3, 4. Vocês estão vendo como isso é legal? Isso pode significar um tempo de crescimento, um tempo de expansão da sua igreja, um tempo de crescimento para o ministério específico da sua igreja. E o grupo de vida ele tem esse potencial. A gente precisa pensar dessa forma. E aí uma outra coisa que a gente orienta sobre o grupo de vida é que é importante que ele seja grupo homogêneo, né? Nós inicialmente até trabalhávamos com grupos mistos, né? Grupos heterogêneos, e ao longo do tempo a gente foi verificando que era muito mais fácil e muito mais viável o cuidado, o pastoreio desses grupos quando eles são homogêneos. Portanto, se reúnem de um lado homens, se reúnem de outro lado mulheres. Isso não precisa ser uma camisa de força, depende também do número de participantes que o ministério específico tem, mas é ideal que sejam homogêneos, né? Assim, e esse problema, ele se dá mais em relação à juventude e os casais. As senhoras, obviamente, já é um grupo homogêneo, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, mas juventude, que envolve jovens e adolescentes, e casais, como tem homens e mulheres, é importante que tenham esses espaços de cuidado, de pastoreio, tá, dos grupos específicos. Você pode até reunir, né, no caso dos casais, né, podem ter grupos de vida de casais, muitas igrejas fazem muito bem feito isso. Mas mesmo quando tiver grupos de casais e que eles se reúnem assim como casais, é importante que periodicamente tenham momentos específicos, só os homens, só as mulheres, porque isso vai facilitar a discussão, né, o debate de temas importantes que são próprios para aquele grupo, né, para aquele contexto. É possível assim se discutir e trazer problemas e perguntas e questões que é próprios daquele grupo. Então, não há nenhuma dificuldade em ser feito isso, pelo contrário, a gente estimula que haja esses momentos, né, do grupo homogêneo para se conversar, para se debater temas próprios para aquele grupo, né? Por exemplo, as senhoras têm um universo particular de visão de mundo, de questões, né,
de percepções da realidade, de sonhos, anseios, de lutas. E é muito importante que elas tenham momentos delas para conversar sobre isso, para serem ministradas a partir dessas questões específicas, mesmo coisas do homem. Hoje já se trabalha muito isso, né? A masculinidade, os temas e questões que são próprias desse grupo específico, né? E a Bíblia trata desse grupo específico e apresenta direcionamentos, orientações claras, específicas para esse grupo específico. Portanto, tratar os grupos de maneira homogênea é muito importante para que você possa atendê-los nas suas necessidades. Quando se trata de juventude, aí a gente recomenda mesmo que as atividades tenham como prioridade tratar os grupos de acordo com com o seu gênero, né, com o sexo masculino, feminino, para que haja um cuidado, um pastoreio baseado nas necessidades, nos dramas, nas lutas, nas perguntas que cada um desses grupos trazem. E a igreja não pode fugir disso. A igreja é um lugar de ajudar as pessoas a enfrentar seus problemas, de ajudar as pessoas a lidar com seus dramas, de ajudar as pessoas a enfrentar a vida, as lutas do dia a dia. E às vezes isso não é possível ser feito pelo pastor da igreja local, porque o número de pessoas é muito grande. Mas num grupo de vida isso é possível, porque é um grupo menor, é uma unidade menor, que dado a relação de qualidade que esse grupo permite, o líder pode acompanhar, pode tratar, pode pastorear cada membro desse grupo, certo? E aí, gente, uma segunda coisa da estrutura é a questão dos participantes, certo? Quem participa do grupo de vida, né? Quem são os participantes? Primeiro é o líder, né? E segundo o co-líder, terceiro, os participantes. Nós estamos colocando esses 3 membros, né? Que envolve esse grupo maior de participantes, que são, na verdade, os componentes, né, do grupo de vida, para falar que é importante que haja no grupo de vida 2 pessoas liderando, né, um líder e um co-líder, e os demais são participantes, né? São participantes desse conjunto de membros do grupo de vida. Uma coisa importante aqui que a gente precisa falar é a importância de repente, não se criar uma estrutura aqui muito burocrática. E eu vejo que às vezes os grupos de vida estão fazendo isso, e a boa prática de grupos de vida, né, de tudo que a gente tem lido, ouvido e conversado com pastores daqui, pastores de outros estados, de outras comunidades que trabalham com pequenos grupos, é se evitar enrijecer essa estrutura e criar uma espécie de mini burocracia. A gente vê às vezes grupo de vida com um líder, com um vice-líder, com um tesoureiro, com um secretário. Gente, pelo amor de Deus, isso não é preciso. Vamos pensar de maneira simplificada, tá? Para otimizar recursos, para otimizar energia, para não demandar de todos os participantes assim, esse ativismo em torno da dinâmica do grupo de vida. Então, é muito importante que as pessoas se sintam pastoreadas e cuidadas, e elas não precisam necessariamente estar envolvidas na liderança, na direção do grupo de vida, só para se sentirem úteis e importantes. É claro que, com o decorrer do tempo, os líderes vão oportunizando os membros a participar, a interagir, a trazer reflexões. Isso é muito necessário. Eu falei no nosso primeiro encontro que as relações são horizontais, e aí essas experiências elas vão gerando oportunidade, gente, de se partilhar coisas, né? De se trazer um ambiente formador de novas lideranças, né? Em que há descobertas de novos valores. O grupo de vida é um celeiro de novas lideranças, e é importante que esse processo se dê de maneira natural, sabe, espontânea, sem às vezes necessariamente o direcionamento de um cargo, de uma responsabilidade já de cara, a priori, e que às vezes até gera uma pressão na pessoa e tira da pessoa a espontaneidade, a possibilidade de desenvolver-se mais naturalmente, certo? O ideal é que esse crescimento, esse desenvolvimento seja natural. Uma terceira coisa na estrutura do grupo de vida que a gente propõe é a existência de um grupo de acompanhamento, porque um grupo de acompanhamento, ele possibilita
que haja uma liderança dos líderes de grupos de vida. A gente percebe que muitas vezes os líderes de grupo de vida, eles não são devidamente assistidos. E essa foi uma falha que a gente foi identificando ao longo do tempo e que precisa ser corrigida por esse momento em que está se implantando novos grupos de vida. É preciso haver acompanhamento das lideranças de grupos de vida, porque eles assumiam aqueles grupos de vida e não tinham uma rotina de acompanhamento, de prestação de conta. Então nós queremos propor que haja um grupo de acompanhamento, sabe, gente? Que seja integrado de líderes de grupos de vida. E aí nós propomos que a cada 5 grupos de vida haja esse grupo de vida, que nós chamamos de grupo de acompanhamento, para acompanhar, para liderar, para pastorear os líderes que estão liderando esses grupos de vida. E aí esse grupo, ele pode ser misto, é ideal que ele seja misto, mas ele também pode ser homogêneo. O que é importante aqui, o que é fundamental, é que exista, gente, um acompanhamento dessas lideranças. Pode ser tanto de homens e mulheres, e é ideal isso, nós propomos que sejam mistos, ou seja, sejam formados de lideranças, né, de homens e mulheres, e, portanto, o líder, né, a liderança do grupo de acompanhamento tem que ser um casal, tá? Tem que ser um casal, porque irão liderar homens e mulheres, né, líderes, tanto de homens como de mulheres, mas tem que haver, gente, esse acompanhamento periódico. Tá? Para responder questões que forem sendo feitas no grupo de vida, para gerar uma conexão e um elo entre esses líderes e a própria igreja local, fortalecer os laços, reforçar esse compromisso, né, de estar junto, reforçar esse compromisso do pastoreio mútuo entre as lideranças. Então é muito importante. E aí uma coisa muito importante, que os líderes de grupos de acompanhamento, eles irão liderar esse GV e eles terão um acompanhamento do líder do ministério específico. Porque o ministério específico ele é integrado por grupos de acompanhamento, caso tenha acima de 5 GVs. Ou seja, o líder de ministério específico ele irá liderar um GV formado de líderes de acompanhamento. Vocês percebem que é toda uma estrutura, né? Agora sim, é importante que haja o número de pessoas necessário para dar quórum para cada estrutura dessa, como nós estamos falando. Primeiro, para se formar o grupo de vida, né? Entre 7 e 15 pessoas, sendo que há uma flexibilidade para menos de 7 pessoas. Portanto, 2, 3, 4 pessoas dá para formar um grupo de vida. Ali para conviver, para se relacionar, mas não pode chegar a mais de 15, porque quando chegar em 15, aí tem que ser multiplicado em 2 grupos. Se a congregação, vamos dizer que esse trabalho está se desenvolvendo na juventude e, portanto, tem 15 jovens, o que significa aqui? Significa que nós temos 2 grupos de vida, tá? Mas digamos que não, que a congregação tem 60 jovens, isso significa que nós já temos muito mais de 2 grupos de vida. E aí significa que a gente já tem um quórum de grupos de acompanhamento. Por quê? Porque um grupo de acompanhamento é um grupo que compreende a partir de 5 grupos de vida. Então, a cada 5 grupos de vida, tem que haver um grupo de liderança desses líderes, desses grupos de vida. Por quê? Porque 5 grupos de vida, eles têm quantos componentes de liderança? Tem 10. Cada grupo de vida tem um líder e um co-líder. Portanto, esses 10 membros, que são líderes e co-líderes de 5 grupos de vida, eles precisam formar um grupo, que nós estamos chamando de grupo de acompanhamento, que vai ser liderado por um casal ou por um líder que o ministério específico determinar. Mas digamos que o ministério específico não tenha tantas pessoas assim. Ele não tenha, por exemplo, mais de 30 participantes. Se ele tem 30 participantes, significa que ele pode ter 4 grupos de vida. Isso significa que esses líderes
desses grupos de vida serão liderados pelo próprio líder do ministério específico. Ele não precisa levantar um líder para liderar esses líderes e ele ficar liderando apenas esse líder individualmente. Ele pessoalmente deve fazer isso. E é muito importante que isso aconteça. Portanto, essa talvez seja a realidade mais comum das nossas igrejas. Pelo que eu percebo e conheço, o grande número, né, a média geral da nossa igreja vai se enquadrar nesse grupo de acompanhamento que é liderado pelo próprio líder do ministério específico. E isso é muito importante, porque a essência aqui é que quem lidera precisa ser liderado. Quem lidera precisa ser acompanhado. Quem lidera precisa ser cuidado. Quem lidera precisa ser pastoreado. Não percamos isso de vista, porque isso compromete o desenvolvimento da pessoa, o desempenho da pessoa, e a gente tem constatado que muitos problemas que vêm ocorrendo ao longo do tempo em relação ao grupo de vida é justamente a falta de acompanhamento, seja do líder de ministério específico, seja do pastor da igreja local, tá? Então, tem que se obedecer esses números mínimos e máximos de pessoas como nós estamos colocando para que a estrutura fique bem enxuta, pastoreável, para que ela atinja o seu potencial como nós estamos propondo. Aí eu queria mostrar essa imagem para vocês verem justamente a engrenagem que está sendo proposta nessa estrutura. Ó. Percebo que na parte externa, né, a gente tem os grupos de vida aqui, né, vocês estão vendo os grupos de vida. Na parte interna tem grupos de acompanhamento, que são grupos que lideram, né, ou são formados de lideranças de grupos de vida. E na parte mais interna, né, que abrange toda a estrutura, tem os ministérios específicos. Ou seja, esse líder de ministério específico, numa estrutura grande, ele lidera um grupo de vida com os líderes de grupos de acompanhamento. E os líderes de grupos de acompanhamento lideram os líderes de grupo de vida, certo? Mas numa estrutura em que numericamente não há pessoa suficiente, esse líder aqui de ministério específico, ele já pode liderar diretamente os líderes de GV, portanto, ele é um líder de grupo de acompanhamento que automaticamente lidera os líderes de grupo de vida. Qual é a essência aqui? A essência aqui é que esses líderes precisam ser acompanhados. E se vocês perceberem aqui como é legal essa engrenagem, como ela está muito bem montada, no final de tudo, todo mundo é cuidado, é pastoreado. Isso é muito importante para a igreja, gente. Perceba, um grupo de 60 pessoas, né? Vai ter aí 8 grupos de vida. Então, você pode ter aí mais de um grupo de acompanhamento, né? E aí é interessante aqui, você pode ter aí 2 grupos de acompanhamento, e aí o líder de ministério específico está liderando e acompanhando de perto esses líderes de grupo de acompanhamento, que consequentemente estão liderando os líderes de grupo de vida. E os líderes de grupo de vida estão liderando os membros do ministério específico. Gente, é uma cadeia em que a gente vai compartilhando a liderança em pequena escala e possibilitando o quê? Relacionamento de qualidade. Cuidado vertical, as pessoas estão perto umas das outras, elas sabem o que as outras estão passando. Isso vai gerando, gente, uma possibilidade incrível de cura, de cuidado, de suporte, de encorajamento. Nós queremos isso para a nossa igreja. Deus está trazendo esse tempo e eu preciso que vocês vibrem com isso, porque isso é muito importante, isso resgata uma informação genética muito cara à nossa igreja, que é o protagonismo do leigo, que é o sacerdócio dos santos, dos salvos, como essa marca maravilhosa que a Reforma Protestante resgata. E aí nós estamos chegando agora ao momento final dessa nossa aula para a gente falar da integração. Como é que se dá a integração dos participantes, né, dos componentes do grupo de vida? Os grupos de vida não são fechados, não podem ser fechados. São comunidades de caráter receptivo, logo, cada líder de grupo sempre deve incentivar uma cultura de receptividade aos novos membros da igreja que entrarão no GV, assim como aos convidados não convertidos ou sem igreja. É muito importante isso aqui,
E eu aqui já estou fazendo o link com a nossa próxima aula, que é a última aula em que a gente vai falar da conexão disso com a igreja, né? O que a igreja propõe como missão, como valores, e como é que o grupo de vida se relaciona com isso, já que ele é uma unidade maior que congrega toda a informação genética dessa igreja como um todo. E vocês viram que aquilo que nós apresentamos como objetivos do grupo de vida são também os objetivos da igreja como um todo. Portanto, é muito interessante pensar essa integração como algo que vai moldar a cultura dos participantes do grupo de vida a serem pessoas receptivas, acolhedoras. E o grupo de vida não pode ser aquela coisa fechada, aquela panelinha, aquele negócio hermético ali em que nem todos podem participar. Gente, nós não queremos isso aqui. Nós não queremos que o grupo de vida seja um lugar que fomente divisão, discórdia, disputa, o desarranjo com a igreja, o desalinhamento com a liderança da igreja. Isso não pode acontecer. Tá? Então, nós queremos que vocês entendam que a finalidade do grupo de vida é atuar no sentido de potencializar a vida da igreja, a comunhão da igreja, o cumprimento da missão de Deus para a igreja. Portanto, é muito legal que o líder estimule isso, a receptividade. Se tem um visitante, se tem uma pessoa que está indo pela primeira vez na reunião, é importante os membros receber bem, acolher bem. Isso faz parte do que a gente quer, do que a gente idealiza para o grupo de vida. E aí, pessoas podem se integrar a um grupo de vida de duas formas, né? Primeiro, através do cadastro realizado no contexto dos cultos ou reuniões do ministério específico. Pode haver um cadastramento geral em que os membros são, né, desafiados, né, a ingressar naqueles grupos de vida. E pode também ser através do convite de uma pessoa do grupo de vida. Tá? Então, ele tem que estar aberto para acolher, para receber todos os membros daquele ministério específico. Vocês percebem que de cada ministério específico da igreja local, nem todos estão ali participando, às vezes, ativamente do conjunto. Isso vale tanto para as senhoras como para a juventude. Então, o grupo de vida ele tem que olhar para além do conjunto, ele tem que pensar em todo aquele segmento da igreja. Portanto, é legal que haja, da parte dos participantes do grupo de vida, essa iniciativa, gente, de ir até a pessoa e convidá-la, e chamar ela, e encorajá-la a fazer parte daquele grupo, tá? E aí, no entanto, é importante frisar que a forma como é conduzida a integração de alguém é crucial para o compromisso que ela manterá com o grupo. Ela vai se sentir bem acolhida e bem recepcionada. Isso gera um estímulo na pessoa de participar daquele grupo. Mas se aquele grupo é fechado, é frio, é distante, isso embarreira, gente, essa proximidade, isso embarreira essa conexão, e aí as pessoas não vão se sentir bem-vindas, não vão se sentir acolhidas naquele espaço. E nós não queremos que isso aconteça, certo? E aí, para terminar, vamos trabalhar assim esse passo a passo da integração, né, que obedece, na verdade, 2 passos importantes. Primeiro é o que a gente chama de alinhamento de expectativas. Digamos, o grupo de vida começou e aí uma pessoa quer participar desse grupo de vida. É importante haver uma conversa do líder com essa pessoa, obedecendo esses passos que nós estamos dando aqui. Primeiro, o alinhamento de expectativa. Deixe claro para as pessoas que vão participar do grupo, que querem participar, deixe claro o funcionamento do grupo, o horário e dia das reuniões, a duração, a constância das reuniões, né, que é a regularidade que nós chamamos, o propósito do grupo, né, que envolve relacionamento, envolve cuidado, ensino. Vocês lembram que nós falamos lá atrás, né, essas palavras, elas de alguma maneira resumem, sintetizam aquilo que a gente apresentou no propósito lá no começo. A estrutura das reuniões, deixe muito claro para elas, para que elas saibam que no grupo de vida elas vão se relacionar com pessoas, portanto elas precisam se integrar àquele grupo, elas vão ser cuidadas, elas vão aprender, porque é o propósito do grupo de vida conduzir pessoas, né, da infância à maturidade. Vocês lembram que nós falamos disso? Portanto, ela precisa ter muito clareza disso para que ela saiba daquilo que ela pode esperar, como também daquilo que é esperado dela. Tá? Esse alinhamento de expectativa, ele tem uma mão dupla, tanto em relação à pessoa que está chegando, quanto às pessoas que estão já participando do grupo de vida.
Por isso que é importante que você ouça também a pessoa e deixe ela externar o que ela espera do grupo. É importante que todos estejam à vontade e livre para interagir. E aqui eu reforço uma coisa. Muitas vezes, com o trabalho de grupo de vida, a gente vê isso, aqueles membros que ficam transitando, né? Assim, de um grupo para o outro, ficam nos grupos do WhatsApp de 2, 3 grupos de vida. Não deixe isso acontecer. As pessoas precisam se comprometer com uma liderança. Elas precisam prestar conta a uma liderança. Então, não podem ficar soltas, indo a todos os grupos possíveis, participando de todas as atividades possíveis. Não, ela precisa se integrar a um grupo, a conviver com aquele grupo. Isso significa que vai lidar com dificuldades, porque relacionamento vertical envolve tensões, envolve momentos que é preciso alinhar, afiar, porque há um encontro ali de temperamentos que por vezes não são idênticos, mas isso é parte do nosso crescimento como cristão, como discípulo, como igreja. Nós não devemos evitar fugir disso. A igreja é um lugar que a gente é aperfeiçoado e o grupo de vida tem como propósito nos conduzir no processo de amadurecimento, como já falamos aqui para vocês, tá? Então, o primeiro passo é o alinhamento de expectativa. E o segundo passo é a celebração da entrada de novos participantes. Então, tem que ser um momento festivo, como eu falei. Deixe claro para as pessoas que querem participar do grupo o funcionamento das reuniões, né? E aí a gente quer aqui trabalhar com vocês que, à medida em que a pessoa aceita, né, e ela responde positivamente, ela deve se tornar um membro ativo desse grupo e a sua entrada deve ser celebrada, passando assim a vivenciar agora os níveis de integração através do processo relacional, como nós falamos no propósito no nosso primeiro encontro. Então, à medida em que a pessoa ouve, né, sobre como é a rotina desse grupo, né, as reuniões, como horários, dia, duração, a constância que é regularidade, né, o propósito do grupo, a estrutura. Quando ele entende isso, ele diz, olha, eu quero isso aqui, eu quero participar. Aí, faça desse momento um momento festivo, de acolhimento, de celebração, tá? Acolha com muita alegria, estimule os membros a fazer o mesmo com essa pessoa. É muito importante isso. E eu desejo do fundo do meu coração que esse tempo de crescimento da igreja, do seu grupo de vida, seja um momento marcado de alegria, de festa, porque pessoas estão se convertendo a Cristo, pessoas estão sendo acolhidas, e o nosso papel como igreja é fazer isso. Não sintam, assim, todas essas orientações e essas informações como se isso fosse um fardo, um peso que intimida e que vai, de repente, fazer você achar que não, é muita coisa, eu não consigo. Não, o sentimento não é esse. A gente quer apenas organizar, deixar algo sistematizado, bem orientado, para que você tenha uma definição clara do que se espera que seja feito, os passos que devem ser dados. Isso não é para enrijecer, não é para engessar você, é para orientá-lo, para que a gente tenha um corpo funcionando de maneira coeso, unânime. Afinal de contas, nós somos uma igreja só. E mesmo querendo Deus, daqui a pouco tenhamos dezenas e centenas de grupos de vidas pela nossa cidade, todos indistintamente devem expressar a vida dessa mesma igreja, ou seja, sua missão, sua visão, seus valores. E isso vai ser muito benéfico tanto para nós que participamos, como para os componentes do nosso grupo, tá bom? Gente, uma grande alegria participar com vocês desse segundo momento. Nós estamos já fazendo com isso uma conexão para o nosso terceiro momento em que nós vamos trabalhar a relação de tudo isso com a igreja, né? E vamos discutir um pouco sobre a base estratégica da igreja. E a ideia é que a gente, com esses 3 momentos, deixem vocês aí em boas condições de fazer um grande trabalho com o grupo de vida da congregação de vocês, tá certo? Deus abençoe vocês. É uma grande alegria poder participar desse tempo com vocês. Um grande abraço.